A verdade sobre o UFC atual. Tudo que esconderam de você. O UFC nasceu em 1993 como uma experiência bizarra. Colocar lutadores de estilos diferentes num ringue sem luvas, sem tempo, sem regra. A ideia era descobrir qual arte marcial era mais eficiente. Mas ninguém esperava que o Brasil dominaria tudo logo de cara, com um lutador magrelo chamado Royce Gracie, que finalizou gigantes com um estilo que ninguém entendia: o jiu-jitsu brasileiro. Você sabia que os primeiros eventos do UFC não tinham divisão de peso, e o cara que pesava 70 kg podia enfrentar um de 120 kg? Era basicamente um vale-tudo com transmissão na TV paga. Com o tempo, o UFC virou um negócio. Regras foram criadas, pesos divididos, e o octógono passou a ser palco de estrelas globais. Anderson Silva, José Aldo, Minotauro, Vitor Belfort. O Brasil foi referência, mas em 2025 o cenário mudou, e muito. Ilia Topuria, que pouca gente conhecia há 2 anos, nocauteou Charles Oliveira em segundos e calou o Brasil inteiro. Foi um dos nocautes mais rápidos da história recente do UFC. Charles, que já foi considerado o melhor peso leve do mundo, saiu do octógono sem entender o que aconteceu. Você sabia que ele teve que ser atendido ainda desacordado no vestiário? Enquanto isso, Alexandre Pantoja continua imbatível. 4ª defesa de título no peso mosca. Frio, técnico e quase sempre subestimado, mas segue ali, finalizando todo mundo com mata-leão. Ninguém dá hype, mas o cara é uma máquina. E aí vem o fenômeno Thalisson Teixeira, brasileiro de 25 anos. Estreia no UFC. Um soco, 30 segundos, nocaute técnico. Um vídeo viralizou mostrando o adversário caindo em câmera lenta enquanto o narrador grita: ele desligou o homem. A pergunta é: será que ele aguenta o topo? Ou vai ser mais um hype passageiro? Gabriel Santos também chamou atenção. Começou mal, quase foi apagado, mas virou a luta com um chute frontal cinematográfico. Finalizou e foi ovacionado. Um dos combates mais imprevisíveis do ano, mas nem tudo são flores. O UFC vive uma crise de atenção. Você sabia que em 2025 caiu em 27% a audiência dos eventos Apex? Muita gente culpa o excesso de cards. Outros dizem que falta carisma nos novos campeões. E tem também quem aponte dedo para os juízes. Decisões bizarras têm manchado eventos inteiros. Outra curiosidade que pouca gente comenta: vários lutadores brasileiros alegam boicote dentro do UFC. Lutas mal promovidas, cachês baixos e menos espaço nos cards principais. E você sabia que tem atleta brasileiro que banca a própria viagem porque o evento não cobre hospedagem fora do ZEUA, fora do octógono? Tem gente que denuncia que o UFC limita a liberdade dos lutadores. Contratos exclusivos, proibição de usar outras marcas, pressão para manter certo comportamento. Já teve até lutador que perdeu o contrato por expressar apoio político polêmico. E as mulheres? Natália Silva e Denise Gomes estão destruindo. Técnicas, agressivas, estratégicas, mas ainda enfrentam resistência para chegar ao main event. Você sabia que algumas atletas brasileiras ganham até 5x menos que colegas estrangeiras com cartel inferior? O UFC virou um império, mas está num ponto crítico. Ou se reinventa com novos ídolos e mais respeito ao público, ou vai cair no tédio. Porque luta boa não basta. Precisa ter história, rivalidade, emoção. E você? Acredita que o UFC vive sua melhor fase? Ou tá tudo virando mais do mesmo? Comenta aqui, deixa o like, compartilha com um amigo que nunca perde um card e se inscreve, porque aqui a gente revela o que ninguém mais tem coragem de mostrar.